Amém, cenáculo. Texto de Efésios 5:25, você abre a tua Bíblia em nome de Jesus. Efésios 5:25. Amém. Enquanto a igreja vai abrindo, minha saudação em Cristo a todos que nos acompanham pelo horadaverdade.com. Sejam bem-vindos aqui no Cenáculo A Fé em São Paulo, transmissão ao vivo. Hoje é dia 30/10/2014. Que Deus abençoe a todos, que Jesus fale ao coração de todos, membros, convidados de Jesus. Amém, seja como for. Um beijo, um abraço em nome de Jesus a todos que nos acompanham aqui nessa noite. Amém, em nome de Jesus, nessa quinta-feira. Texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, com a lavagem da água pela palavra, e para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê nesta verdade, dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe a todos, Senhor. Por que será que essa comparação que foi dada por início na pregação do nosso Senhor, por que será que houve interesse de que o matrimônio, o casamento, a união conjugal servisse de comparação para explicar a relação entre Jesus e os salvos, os crentes? Eu quero destacar aqui a você que está ouvindo essa pregação, que interesse do nosso Senhor em querer simbolizar sua relação com os salvos, por intermédio de um matrimônio, de uma vida conjugal, começa pelo fato da sociedade dar tanta importância a isso. E segundo, por gerar um caminho mais fácil para que eles pudessem entender até que ponto nós temos que valorizar Cristo e a salvação que Ele tem para nos dar, a importância que Ele tem para a nossa vida. Porque há alguns aí que não conseguem ficar sem casamento, e obviamente é uma necessidade para todos nós, mas a grande massa consegue ficar sem Cristo. Então tem alguma coisa errada, os valores estão invertidos. Grande totalidade dos homens não conseguiriam ficar sem um cônjuge, mas desprezam a amizade, o companheirismo, a união, a eternidade com Cristo que nos dá a salvação. Tem alguma coisa errada com isso. Então, o que na verdade Jesus quis, por intermédio dos apóstolos também, é fazer aquele choque de conceitos, por intermédio da fé, chocar culturas, valores, prioridades que para Deus não salvam o homem, não dá ao homem dignidade com Deus. Então há estágios que estão sendo tratados da forma como nós temos que considerar a salvação. Bom, Deus nos deu uma salvação em Cristo, mas a pergunta seria a seguinte: mas como nós devemos tratá-la? Como nós devemos enxergar a salvação de Jesus? Amados irmãos, muitas igrejas hoje no mundo estão completamente míopes, cegas, a nível de como se entender e tratar a salvação de Cristo. Obviamente pela questão comercial, porque não convém falar ao pé da letra aquilo que Jesus quer comunicar à humanidade, como ela deve se salvar. Mas o fato é, para as outras coisas eles têm sensibilidade, para as outras eles se doam fácil, mas para esta daqui consideram difícil, estreita, apertada, impossível. E eu me refiro a uma relação com Cristo legítima, pura, íntegra. Então há um fundo histórico que eu vou tratar para você hoje aqui,
Alguns pontos importantes da vida humana que Jesus fez questão de entrar no mérito do quanto eles valorizam isso, para chegarmos exatamente naquele ponto tão importante de como nós devemos tratar a salvação de Cristo, como nós devemos tratar a igreja dele. Isso que nós não consideramos como uma instituição, mas como uma congregação de pessoas da mesma fé, que é bem diferente. Eu começo pela questão de que historicamente se confirma que no casamento judaico, o pedido de casamento formal era feito de uma maneira estranha do que é feito hoje. Porque o pai do noivo, ou do menino, ou do homem interessado pela moça, segundo a cultura judaica, ele tinha que pegar, ir na casa da moça, perguntar para ela qual era o preço dela, é isso mesmo. E conforme fosse o preço que ela fosse estipular, para o filho dele poder ter ela, ele deveria pagar, não sei quantos camelos, mas ele deveria pagar. Quando Paulo entra no mérito do matrimônio, com base no que Jesus também simbolizou, estava ali querendo exatamente dizer, ou então comparar, o que Deus fez por nós. Então eu vou convidar a igreja a abrir também 1 Coríntios 6, versículo 20, que você vai se deparar exatamente com a expressão seguinte: preço pago. 1 Coríntios 16, 20, abra e leia bem alto em nome de Jesus, pode ler. Amém. Lê só o primeiro versículo, o povo tem que tomar todinho, porque os caras estão fracos, tadinho. Não tá com fome. Eu falei para você no começo do culto que eles não estão conseguindo nem dar glória a Deus. Está reservando força para gritar por outra coisa lá fora. O primeiro versículo, leia em voz alta, vai. Então, para Deus poder dar essa noiva a Jesus, essa igreja, para Deus poder dar ao seu filho salvos, ele precisou pagar o preço, que foi permitir que os homens matassem o seu filho na condição humana, como preço de resgate por todos aqueles que estão perdidos. E a nossa história com Jesus começa aí. Em que ponto? Que a chamada da salvação, que Jesus representa agora pela humanidade, sendo ele o preço de Deus, pago pelo pecador, não tem mérito humano. Quando a palavra de Deus diz o seguinte: o pai paga pelo casamento do filho, o pai paga para dar ao filho uma noiva. Espiritualmente a palavra de Deus está querendo explicar o quê? Que para a salvação chegar a nós, alguém teve que pagar esse preço. E isso tira completamente o mérito das pessoas de querer acreditar e achar que elas estão aqui hoje para fazer algo ou parte de Jesus, porque são boas, porque são honestas, porque tem uma ótima história, porque isso, porque aquilo. Amados irmãos, o preço da cruz é uma das maiores provas de que nós não temos direito algum, direito nenhum. É uma das maiores bases da afirmação do Evangelho, que para se constituir noiva para Cristo, igreja para Jesus, instituição viva para Ele na terra, Ele teve que pagar o preço. Nós não pagamos nada. Então nós não fomos comprados com a moeda e o preço de homens, mas com o precioso preço de um filho de Deus. A nossa história com Jesus, ela começa na nossa carência, na nossa impossibilidade, na nossa fragilidade, na nossa parte pecaminosa, imoral, distante, separada,
destituída de Deus, mas Deus, pela sua compreensão, misericórdia, graça infinita, Ele pegou o seu filho e deu o seu filho como preço para libertar escravos de uma condição, de uma natureza sem solução. A igreja, ela vem dessa mensagem. A igreja foi erguida com base nesta afirmação. Estamos aqui correspondendo a um ato de justiça que não saiu de nós, nem de ninguém atrás de nós, mas por parte de um próprio Deus, de um Deus supremo, um Deus poderoso que não poupou, não economizou. Quando o seu propósito foi pagar, Ele deu o maior preço, de tão preço que deu, que ninguém poderia pagar. Ninguém poderia dar por nós, nas condições que Ele deu. Então, o Pai Celestial é aquele que entra na casa da transgressão, na casa do pecado, na casa da condenação, para pedir aquele que nos afugiava, nos aprisionava por causa do pecado, de que Ele quer pagar o preço da nossa libertação, de que Ele quer nos soltar, porque Ele pagará o preço de cada escravo para ser solto. E o preço da nossa salvação é o preço de um filho divino. Eu lhe pergunto aqui nessa noite, você que está ouvindo essa pregação, há preço naquilo que nós estamos fazendo aqui? Há dinheiro que pague esse trabalho que está sendo feito aqui? Há dinheiro, há riqueza nessa terra que se pague pela palavra que está sendo anunciada aqui com poder, com o alvará do Deus poderoso? Não. Se você não sabe responder, eu digo para você não. A primeira coisa que você tem que meditar, com base nesta afirmação, de que o nosso encontro com Jesus, baseado na justiça que opera nele, é a maior prova que Deus poderia te dar do quanto você vale para Ele. E o teu valor é tão imenso, tão grande para Deus, que se alguém fosse querer comprar você de Jesus, não teria como pagar. Infelizmente, há pessoas que desprezam esse valor, desprezam essa prova, tratam o amor de Jesus como se fosse uma coisa comum, como se fosse uma coisa conjugal, terrena. Mas aí é que entra a questão do matrimônio, na relação de Jesus com os salvos. Se o mundo se dá tanto pelas coisas carnais, biológicas, físicas, sentimentais, aqueles que amam o Senhor Jesus o amam mais do que tudo que há nessa terra, inclusive a família. Por quê? Porque foi por intermédio dessa relação que a igreja nasceu. Foi por intermédio desse preço que a igreja foi instituída. Não tem ninguém como Ele que ama a igreja, como Ele ama. Ninguém mais do que Ele. Então eu hoje, como pastor, não posso dizer para o meu Senhor como Ele deve tocar a igreja. Ele sabe. E por isso me deu os elementos de como pastorear. Eu não estou aqui para opinar. O Espírito Santo, o que Ele tem que dizer, o limite que Ele tem que ter para falar com as pessoas aqui. Porque isso está determinado por aquele que morreu pela igreja. Se eu disser que eu amo você, eu amo essa igreja, eu estou mentindo. Porque quem ama foi Ele. Ele deu a vida para isso. Eu não dei nada. O que eu dei para vir aqui hoje, merecer respeito e o amor de vocês? Nada. As nossas realidades se unem. Os nossos caminhos se uniram. Por intermédio de um nome só. Porque a nossa realidade diante de Jesus é a mesma. Todos padecemos, perecemos, não temos direitos, somos pobres, escravos, cativos, miseráveis por causa da natureza de Adão. E a única forma que nós temos de reverter isso é olhando para Ele, como sendo aquele que nos comprou com a vida, e a justiça maior é a dele. Então esse é o pai que ama, que pergunta ao tutor dessa noiva: quanto você quer por ela?
preço de um filho. E Ele é aquele que deu o filho, para que pudesse ter a sua noiva, a sua igreja. Não há um amor comparado igual a esse. Quem encontra, renasce. Quem sente, ressuscita. Se aviva. Quem nunca sentiu, pergunta hoje aqui: o que esse pastor está pregando aí? O que esse cara está falando aí? Porque ele quer sair daqui confuso hoje, porque não tem coração, nenhuma decisão para dar a Cristo como Jesus deu por ele. Não discuta o amor de Deus pela tua vida. Não limite o amor dele, sendo que o amor dele não tem limites. Ele amou sem limites, de maneira incondicional. Esse é o Deus que servimos, que quando perguntamos para Ele: o Senhor me ama? Ele diz sim, com o amor de um filho que eu dei, para que você pudesse ser resgatado, salvo e fazer igreja, fazer corpo, instituição de Cristo, ministros, ministérios, pregadores, missionários, seja como for. Um sonho que não existiria, que não se tornaria real, se ele não fosse preso, aprisionado, se os homens não batessem nele, não humilhassem ele como santo de Deus. Nada disso existiria, nada disso estaria acontecendo aqui agora. Somos resposta dele, do que ele fez, do que ele realizou por nós. Você está aqui por isso, mesmo que você não queira amar, não queira crer nele. Você está aqui hoje por isso, porque você também foi comprado, por mais que você não aceite. Abre o texto de Marcos 9, 39. Amém, Senado? Uma outra coisa importante que eu quero mencionar a nível de salvação é como se deve tratar Jesus em salvação. É que quando o pai já havia comprado o preço dessa noiva para dar ao seu filho um tempo para que atinja a maturidade, segundo a história, os casamentos que eram feitos pela cultura judaica, eles geralmente eram tratados com os noivos em uma fase de meninice, eram crianças. Quando o casamento era acertado, ainda eram crianças. Alguns casos, segundo a história, eles já deveriam conviver, nascer, se desenvolver com o pensamento de que um dia iam se casar. Segundo o relato histórico, durante esse período de maturidade, é o período que eram feitos os preparativos. Alguns noivos só se encontravam no dia do casamento. Uma coisa importante que eu quero destacar para você. Lê o texto. Marcos 9, 39. Amém? Marcos 9, 39, lê bem alto, irmão. Amém? Uma das coisas interessantes que está inserida na experiência e na convivência dos salvos com Jesus, dos salvos com Cristo, é que eles podem dizer o seguinte: olha, Jesus, quando entrou na minha vida e me comprou e me alcançou, é como o noivado dos judeus. Ele me pegou quando eu era criança,
não me assumiu de imediato. Deixou que eu atingisse a maturidade. A maturidade é o seguinte na experiência da fé. Vai conhecer Jesus, amigo, antes de você dizer que você quer ser dele. Então Jesus se ausentou. E chamou um padrinho chamado João Batista. E falou para João, vai contar para eles ali. Qual é o nível de maturidade que eu quero que eles tenham para me receber? João vai lá e diz para eles, arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino dos céus. Produzir bons frutos de arrependimento, porque aquele que não produzir bons frutos vai ser cortado e lançado no fogo do inferno. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. João já ensinava aos homens que o caminho para se ter um casamento com Cristo, uma união legítima com Ele, é se arrepender. E arrependimento no Evangelho quer dizer o seguinte, amigo, vai entender quem é Jesus. E aprimorar o teu conceito daquilo que você precisa oferecer a Ele. Porque nós não vamos ter um casamento antecipado aqui. Vamos ter um noivado com Ele aqui. E consideravelmente o batismo é um noivado. É uma fase experimental que a igreja tem, que a pessoa tem, se realmente ela quer mesmo Jesus. Mas hoje, infelizmente, as igrejas estão antecipando o casamento ao invés de respeitar a simbologia no Evangelho e entender que é um processo aqui de união com Cristo que deve ser praticado. E sabe qual é? A consciência. A verdade acerca de Jesus, para ver se realmente há um despertar de interesse de tua parte de ficar com Ele como Ele é, ou então de não aceitar e ir embora em busca de uma outra coisa para você. Se casar com Jesus, baseado em propostas de prosperidade, baseados em propostas de cura, não é evangelho. Jesus nunca foi tratado pelo evangelho como uma sorte de vida, amigo. Se você quer melhorias de situações da tua vida pessoal, procure a Umbanda, um pai de santo para criar um despacho para você. Porque o Senhor não busca almas para Ele baseado em interesses humanos. Jesus quer ser amado pelo que Ele é. E o que Ele é para nós? A salvação. E salvação do quê? Da condenação, da ira futura de Deus. Algo muito mais importante do que realização humana. Então eles estão chegando assim. Jesus, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração, entra na minha cozinha. E eu vou perguntar para aquele indivíduo, mas você está mandando entrar quem aí, filho? O Jesus da prosperidade, o Jesus da melhoria, o Jesus da cura, o Jesus disso, o Jesus acolá. Mas ele não vai me dizer, o meu Salvador, aquele que morreu por mim, aquele que devo arrepender, amar e viver por Ele eternamente. Ele não vai falar isso para mim. Eu não estou aqui testando você. Eu tenho 20 anos de pastor. Não sei se eu vou para o céu, mas a minha experiência pode falar uma coisa aqui. A realidade da igreja hoje. Como as pessoas se encontram diante do que eu estou pregando aqui. Elas falam Jesus, elas pregam Jesus, elas cantam Jesus, mas não sabem quem é Ele. Tiveram um casamento com quem não querem viver. Eu acho meio estranho isso. Então, quando a Bíblia já usa a simbologia da cultura judaica para atingir valores humanos e culturais, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, respeita o tempo da conscientização. É muito precoce ainda você dizer, Jesus entra na minha vida. Vamos conhecer Jesus. Os noivos vão se separar. Chama o padrinho. João Batista, prega para ele o caminho da preparação para se receber Jesus. Lá vai João na água do batismo ensinar ao povo o que eles tinham que fazer para chegar em Jesus. Então, o noivado com Cristo é uma coisa séria. Mateus 9:25, pode ler.
Olha o que Jesus está falando aí. Vou me ausentar de você aqui agora e vou te mandar para o padrinho. Pode ler. Meu Senhor amado. Está com medo, irmão? Solta o verbo aí. Fala alto. Não é esse texto não, né? Não é mesmo, né? Mateus 9, 25, vocês leram, é? É? Não tem problema não, os irmãos me perdoem aqui, mas eu conserto com vocês, tá? Amém? Todo mundo que lê a Bíblia sabe aqui o que o pastor vou falar para vocês aqui agora. Mas lê Marcos 9, 25, só para o pastor tirar essa dúvida aí. Também não é? A irmã já viu já. Amém. Então fica tranquilo, vocês me perdoam? Amém. Me perdoe, por favor. Meus amados irmãos, de lá para cá o Senhor, Ele conviveu com a igreja constantemente, fisicamente, materialmente, visivelmente. Quem pode me dizer? Não. O que Ele fez? Ele morreu, pregou, oficializou, ensinou, discipulou, preparou a igreja, subiu. A sua ausência quer dizer exatamente o quê? Agora a igreja vai ser o quê? Colocada num processo de maturidade, de experiência de amadurecimento. As pessoas vão ser colocadas num processo onde elas possam exatamente entender, compreender Jesus, para se chegar no produto final da fé, que é aceitá-lo com convicção. Por isso João Batista ele é visto pelas Escrituras Sagradas, meus amados irmãos, como sendo um precursor de Jesus na terra. Por ser o primeiro a chegar, não quer dizer que ele era maior do que Jesus. Por ser o primeiro a chegar, quer dizer o seguinte: olha, ele tem alguma coisa a dizer muito importante para os homens, que colabora para que todos entendam aquilo que vem agora, que é maior do que ele, mais poderoso do que ele. Então a nossa fase aqui é mais ou menos esta, daquela que os homens viveram na experiência com Jesus presente, de nós estarmos aqui agora, entendendo, compreendendo, trabalhando, chegando no profundo dessa salvação, para sabermos o que nós precisamos realmente oferecer a Cristo, para sermos dele definitivamente. Há alguns historiadores que dizem que nessa fase de noivado, nessa fase de preparação para casamento, o noivo, já com posse da noiva, participava dela do seu enxoval. E diz a história que, conforme ela ia preparando o enxoval, o que ele não gostava do enxoval, ele jogava fora. Já pensou se fosse hoje? Já pensou o que ele ia dar? A briga que ele ia dar? Mas diz a história que o noivo tinha poder sobre a noiva para dizer como ela deveria fazer os preparativos. Se ele não gostasse, se ele pegava, jogava fora. Fala muito, né? De nós sabemos que nesse exato momento aqui não é diferente. Para este casamento que está sendo preparado com Cristo definitivamente, nós estávamos vivendo um processo com Jesus aqui, de tira fora o que eu não gosto. O que eu não quero, tira fora. Em João 3,3 Jesus diz que o princípio de quem o aceitou é se regenerar, nascer de novo, buscar uma nova criação pelo seu poder, porque quem não nascer de novo não vai herdar o reino do céu, de uma experiência espiritual, não humana, mas espiritual. Olha o que Efésios 4:22, versículo 25 fala aí. Pode abrir a sua Bíblia, obrigado, hein? Pode abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 22 ao versículo 25, lê bem alto, cenáculo.
Vai, Senado. Pode ler, eu estou mandando ler. Os irmãos estão com medo de ler. Efésios 4, 22, eu vou ler para a igreja, tá bom, filho? Vamos lá. Mas quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, ao trapo de imundícia sendo mandado para fora. E vos renoveis no espírito da vossa mente, para vos revestir de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, e Cristo, obviamente, é o cabeça. Segundo a experiência da fé, não se casa com Jesus. Definitivamente não se tem uma união absoluta, eterna com Ele, sem que antes amadureça a ideia daqui, dessa igreja, do padrinho, de dizer às pessoas hoje aqui: olha, gente, se nós queremos uma união com Cristo verdadeira, vamos aceitar de que esses preparativos sejam feitos da maneira dele. Então Paulo trata aí que espiritualmente, antes de haver essa união confirmada, essa união absoluta com Jesus, ele precisa saber do que é feito esse enxoval, do que é feita essa experiência, do que é feita essa consciência, esse desejo. Eu quero Jesus, eu quero o Senhor. Então, se você quer Ele, filho, você tira o velho e faz o novo. Você vai ter que mandar o pecado sair da tua vida e vai precisar fazer o quê? Por intermédio do poder dessa fé em Jesus, criar uma nova expectativa de ser humano, de vida, conforme Ele quer. Então Ele é o noivo que, antes de pegar a mulher, Ele vai lá saber quais são os preparativos dela para poder casar. Deixa eu ver do que é feito esse enxoval aí, querida, porque se o teu enxoval não tiver como eu quero, você pode ter certeza que eu não vou casar. Já falei para o padrinho, qual é a mensagem básica de quem quer Jesus? É o arrependimento e a conversão. É o endireitamento das veredas. É os caminhos escabrosos se aplanando. Mandei avisar o povão que está aí: Jesus, Jesus, Jesus. Já mandei falar para a bicharada aí. Já mandei falar para a bicharada que Jesus, como produto final da fé, não pode ser alcançado por quem não quer trilhar o caminho da conversão, da mudança e da regeneração. Então chegar aqui na frente e dizer: Jesus, entra na minha vida, filho, até a Xuxa faz, qualquer um faz. Mas ficar aqui para estabelecer um processo de amadurecimento do que é casar com Jesus, a nível de pagamento, sacrifício, renúncia por Ele. Irmãos, são poucos que querem se salvar assim, mas é assim que Jesus quer. Não se prepara igreja para Ele, não se prepara uma esposa para Jesus sem noivado, sem preparativos. Tem gente querendo casamento antecipado aqui, não é? Tem gente querendo casamento antecipado aqui. É muito bom. Eu quero Jesus na minha vida. Então o Evangelho diz assim: você pode querer, mas é responsabilidade de qualquer ministério, de qualquer igreja, te preparar para isso. Nós não cremos nesse Jesus que se recebe no primeiro dia. Por favor, meu amado irmão, não pense assim. Não atropela a simbologia que o Evangelho lhe dá para você poder fazer pensamento. O batismo está no processo desse encontro com Jesus para nos dizer o que nós precisamos construir para chegar até Ele. Não há casamento sem noivado. Não há casamento com Jesus sem João Batista, amado.
Não há casamento com Jesus sem arrependimento e conversão. É o que o movimento evangélico virou aí. Infelizmente é o que eles tornaram a salvação de Jesus. Um ato comercial. Mais espiritismo do que cristianismo, irmão. Porque os preparativos estão todos eles baseados no quê? Num acordo comercial. Nós não pregamos acordo comercial com Jesus. Nós não trilhamos aqui um caminho para o encontro dele, baseado naquilo que nós queremos receber dele, porque nós queremos ele. Então, para quem quer ele, vai provar o seu amor. Você quer Jesus? Vai provar o amor. Aqui no Cenáculo Fé, vai ficar quase um ano aqui comigo. Vou fazer questão de estar presente aqui, para te doutrinar, te dar noção do que é Jesus e o que você precisa para ser dele. E lá no final, quando você tiver a palavra mastigada aqui, você vai chegar para o pastor e vai dizer assim para mim: pastor, eu cheguei na conclusão de que não quero ele. Que é um direito teu. Ou então vai chegar: pastor, se estas forem as condições para ser de Jesus, eu quero preparar esse caminho, sim. Quero me arrepender, quero me converter, porque não posso desvalorizar o preço que Deus pagou por mim. Jesus merece muito mais do que isso, muito mais do que minha vida. Mas é a minha vida que eu tenho para dar, é ela que eu vou oferecer. Estão entendendo que ela vai assinar um contratinho com a igreja, obviamente espiritual, de aprendizado, de doutrinação, de conscientização, de mudança de vida. Se ela corresponder, se ela for honesta, nós estamos ganhando uma vida para Jesus. Se ela não for, esquece. Qualquer igreja que antecipar esse processo aí, está te mandando para o inferno. Você quer se batizar, mas não quer parar de se drogar, de se prostituir, de mentir, de roubar, de ser canalha. É estranho, né? Quer dar a Jesus um enxoval, quer dar a ele um preparativo imundo, baseado na mesma pessoa, no mesmo comportamento, na mesma ideia, no mesmo pensamento. Ele não aceita, não se põe vinho novo em odre velho, remendo novo em pano velho. Está determinado que a nova criação só entra quando o velho vai embora. Esse processo deve ser respeitado porque ele está na doutrina cristã. Ninguém se casa com Jesus sem antes se preparar para ele. Então, por isso, pode ser pessoas, tem casos aqui hoje de pessoas que talvez anteciparam esse processo por ambição e não tem Jesus. Cumpriram o sacramento, cumpriram a cerimônia. É que nem eu costumo dizer, o batismo, espiritualmente, ele é que nem um velório. Eu costumo dizer que para muitos evangélicos, o batismo é equivocado, porque ele chama todo mundo para o velório, faz todo preparativo de a despedida de um morto, só que o morto não está lá. É a mesma situação de quem vai para um batismo de arrependimento com Jesus sem se consertar. Pedro disse o seguinte: é um Noé querendo enfrentar a água sem arca. É esse indivíduo aí que está chegando aqui, me batiza, porque eu estou pronto, mas não está morto para o pecado, não morreu para as coisas que desagradam a Deus. Para que batismo então, lindão? Se você ainda é um trapo de imundícia, entra na minha casa, entra na minha cozinha, entra na minha sala, Jesus, entra no meu quarto, entendeu? Faz eu arrepiar, faz eu sentir, faz eu chorar. O movimento evangélico virou isso. Ah, se eu quiser chorar, amigo, eu vou na ópera, vou ouvir ópera. Está querendo chorar? Viaja para a África, para você ver se você não chora. Os caras só querem vir na igreja para chorar. Assim, ó. A presença de Deus. Aleluia.
que eu não sou nada contra, eu já chorei muito na igreja também. Mas é só isso, é só encenação. Vamos falar de gente que trata a salvação de Cristo com dignidade? O Senhor me comprou? Jesus pagou por mim? Eu quero a salvação. O que eu preciso dar para ser dele? Primeiro ser noivo. Primeiro ser noiva. Preparar. Arrumar. Endireitar. Ele se ausentou. Mas um dia ele vem para buscar o que é dele. Então aproveita. Prepara tudo aí certinho, do jeito que ele te pediu. Seja uma noiva, um noivo fiel. Porque a hora que ele vier, ele quer ser impactado pela tua beleza espiritual. Ele quer olhar para a igreja dele e dizer assim: ela se parece comigo. Diferente de umas outras aí que não tem nada a ver com ele. O que eu preciso para ser dele? Você precisa respeitar o tempo da consciência, o tempo do aprendizado, do teu aprimoramento, o tempo da tua apropriação. Entra no evangelho, cai de cabeça, vai procurar saber o que Deus quer de você, porque Jesus vai te ajudar. Agora, para saber se você está unido com Ele, filho, nós só vamos poder dizer isso quando nós soubermos do que foi feito, o teu caminho para ir até Ele. Que caminho que é esse que te levou para Ele? O que te fez ir até Ele? Teus objetivos, as tuas intenções, os teus propósitos, isso tem que ser reformulado. Que sinceramente, amados, dá vontade de chorar quando a gente escuta o povo falar de Jesus e das suas razões de estar dentro de uma igreja. Ô filho, por que você está dentro da igreja? Porque aqui eu me sinto bem. É óbvio. Isso é resposta de crente. Porque é aqui que eu me senti bem. Tem gente que se sente bem em tanto lugar. É só por isso, só? É só por isso que aqui eu sinto a presença de Deus. De Deus. É muito pouco para você ser salvo. É muito pouco para quem quer ter uma vida com Cristo, dizer que você está aqui hoje só porque é aqui que você se encontrou. Foi aqui que eu me encontrei. Isso é coisa de espírita, você é macumbeiro, filho. Se encontrou aqui o que, rapaz? Que papo que é esse? Que conversa que é essa? Vamos chamar o padrinho do casamento aí, João Batista. Fala para esse cara aí o porquê que ele está aqui. Daí ele vem, o gafanhoto, o mel, a roupa, entendeu? Vem tudo junto com ele para dizer assim, para produzir frutos de arrependimento, para se arrepender, se converter, preparar e endireitar o caminho por onde o Senhor vai passar. Olha, daí chega o dia do casamento, né, minha amada irmã? Eu gostaria de dizer uma coisa para a igreja aqui nessa noite. Em Mateus 25, Jesus dá uma parábola dizendo o seguinte: a igreja é a virgem, a noiva tem que ser virgem. A pergunta seria a seguinte: mas virgem? Em que concepção? Na concepção de que ela nunca teve outro marido. Nasceu dele, nasceu por ele, vai ter que ser dele. Mas eu quero dizer aos amados irmãos aqui hoje, que foi desse fundo histórico o fato da preparação do casamento ser feito dessa forma, a noiva e o noivo só se verem no dia do casamento, que Jesus lá em Mateus 19 explicou que nestes casos, quando a noiva e o noivo, nesse tempo de amadurecimento, ela trair, ela se prostituir, que ele pode anular o casamento e pegar o dinheiro de volta. E por isso que ele explicou para quem? Para os judeus. Porque desde o princípio não foi assim. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, para se unirem uma só carne. E o que uniu Deus não separe o homem. Pronto, já falou. Casamento, matrimônio é uma instituição de Deus indissolúvel. Mas quando ele fala da separação conjugal, ele fala com a palavra prostituição. Baseado no quê?
na história cultural judaica, que se caso a noivinha pular a cerca antes dela ser do noivo, que ele pode ir lá falar para o papai, devolva o dinheiro de volta, porque ela não é mais virgem. Para isso, Jesus aproveitou e pegou também. Eu quero uma noiva virgem, que nunca foi de marido nenhum, que nunca foi de ninguém, mas é minha. Ele tem direito? Ele merece? Mas tem gente aqui que não vive isso, né? É de todo mundo. Vai com todo mundo. Espiritualmente, lógico, né? E Jesus tira gosto. Ele é o otário. É o maridão que eu vou fazer de otário. Porque enquanto nós estamos separados por preparativo, eu saio com aquele, eu saio com aquele, eu saio com todo mundo. A nível de quê? De pensamento, de posição espiritual. Grito o nome dele, mas não é dele, porque não tem uma fé virgem, uma experiência espiritual só dele, só com ele. Está toda manchada pela religiosidade, pelas culturas, e vai aí, ó. E hoje ele não sabe dizer o que ele quer, nem de quem ele é. Eu sei, como o cenáculo sabe. Pode não falar pelos membros, mas fala pela sua confissão de fé. Não temos um outro Deus, não temos uma outra pregação, não temos um outro evangelho, não temos um outro Salvador, um outro Senhor. Somos dele, fomos nascidos dele, preparados nele e seremos dele até no dia do encontro, no casamento final. Pode vir o que vier, que a nossa peleja aqui é ser dele até o final. Por que a igreja foi tida, a igreja de Roma, em Apocalipse, como sendo a prostituta? Porque é uma igreja prostituída nos conceitos e nas doutrinas que fala. É uma prostituta porque não pode ser de Cristo, porque não tem natureza cristã, não tem identidade cristã, não tem caráter cristão. Tem gente que aceita qualquer coisa, mas Jesus não, filho. O que ele quer saber é que depois que ele comprou do Pai, se aquela lá continua sendo dele, e o que ela preparou tem o rosto dele, porque senão não tem casamento não, filho. Se a nossa formação espiritual, se a nossa conduta espiritual estiver corrompida, Jesus não quer a gente não. Porque se ele aceitasse qualquer coisa, ele não tinha implementado a regeneração como condicional de salvação, tá? Chega o dia do casamento, o noivo antes do casamento buscava a noiva para levar para a sua casa. Abre 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Abra e leia bem alto em nome de Jesus. Chegou o dia do casamento. A noiva está preparada, está adornada, bem apresentável, pura, santa, imaculada, toda para Jesus. Chegou o dia do casamento. Lê o texto aí, Senado. Vai. Ele se ausentou, mas um dia ele volta para buscar quem? A sua noiva. Quem testifica diz amém. Já está cansado já? Está cansado? Rapaz, para ser de Jesus demora tanto assim? Dá tanto trabalho assim, então eu não quero, tá vendo? Te deram a água, mas não te deram a consciência, né? Jogaram ele assim, vai mané! Tchau! A bola de neve, vai mané! Com tobogã, toboágua, sei lá o nome daquele troço lá. Deu emoção, a água ficou preta, né? Agora você é novo, está cheiroso, está novo, agora tudo mudou.
Abracadabra, pé de cabra. Mas como todo mundo percebe, transformação tem que ter serviço e trabalho. Não acontece de maneira sobrenatural, não. Você tem que botar a mão no chão e trabalhar, afinal, para essa pessoa aqui mudar. Porque o trabalho é nosso, não é de Jesus, não. Bota a mão na arada aí. A noiva está preparada? Tá. Tá limpa? Tá. Tá como eu quero? Tá. Tá como eu pedi? Tá. Cabelinho ajeitado? Tá. É virgem? É. Mandou tirar o que eu mandei? Tirou o que eu mandei, aliás, tirou. Tirou aquelas porcaria lá? Tirou. Aquelas coisinhas da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, aquelas opiniões, ela tirou tudo. Ela fez tudo que o Senhor mandou. Então vamos casar. E aí é onde entra o arrebatamento na experiência futura da igreja. Que o evangelho um dia ele vai acabar. E vai acabar como? A igreja se encontrando com Jesus no céu, porque o seu reino está lá, o seu reino não é daqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está sendo trabalhado para Jesus, para ser da sociedade, para ser do governo, para ser do Estado. Jesus está te trabalhando aqui para ser dele. Para um dia ele te levar lá para o alto, para o encontro definitivo, eterno, glorioso com ele. Mas antes dele vir em busca da sua igreja e arrebatá-la, Paulo faz uma recomendação. Amados irmãos, vamos estar com a alma, com o espírito e com o corpo em dia. Diz ele a Tessalonicenses, preservando irrepreensivelmente corpo, alma e espírito, para nos encontrarmos com o Senhor no céu, vestidos como ele quer, do jeito que ele pediu. Porque o arrebatamento é uma experiência que só vai poder ser vivida. Esse dia do casório com Cristo só vai poder ser vivido por aqueles que se prepararam para Ele, para o encontro com Ele, como uma noiva se prepara para o noivo. Você trabalhou nessa caixa aqui? Fez o que Jesus te pediu? Então o Evangelho tem propósito de entrar em consumação pela tua experiência, pelo teu serviço e te recompensar. E a hora que Jesus aparecer no céu para dizer, vem igreja fiel, você vai subir com base no noivado que você viveu com Jesus enquanto você esteve aqui. Daí vem o idiota e cria um filme chamado Deixados para Trás. Um idiota daqueles bem burro, daqueles bem jegue, que pensa que todo mundo é otário que nem ele. A palavra deixados para trás quer dizer o seguinte, irmãos, que a igreja fiel vai ficar para a tribulação, que a igreja fiel vai ficar aqui para receber praga com Deus, mas o Evangelho diz que não. A praga é para o descrente, para o ímpio e para o reprovado, porque a igreja fiel, ela vai ser tirada daqui. Essa noiva não vai ficar aqui não. Mas o deixado para trás quer dizer o seguinte, que ele é meio salvo. Que Jesus deixou ele para trás, porque a Kombi não coube. Não deu para entrar todo mundo, então Jesus falou assim para ele, ó, daqui a pouco eu volto com ela vazia para entrar o resto. Segundo o Evangelho, tribulação e angústia, somente para aqueles que operam iniquidade. Tribulação não cabe na experiência da igreja, nem do salvo, porque a relação de Jesus com o salvo é como de alguém que vai se casar, se encontrar para ter uma vida eterna. Um pacto de fidelidade, de recompensa, de gratidão, de amor eterno. Tribulação não entra na experiência do salvo, não. Mas pastor, Deus me deu uma revelação que eu vou ficar aqui na tribulação para pregar a palavra. Ah, você é dos 144 mil virgens. Dos virgens judeus que vão pregar. Ok, mas prova a virgindade, prova que você é de Israel primeiro. De virgem você não tem mais nada. Nem orelha. Mas eu quero ficar na tribulação, pastor. Eu sei que Deus tem um propósito. Eu sei que Deus quer isso de mim. Eu sei, eu sinto o cheiro de carniça. Eu sinto o cheiro de carniça.
Está sentindo que você vai ficar na tribulação? Cheiro de porcão. Está fedido, hein, filho? Vai se preparar, vai. O arrebatamento não é uma coisa automática. O arrebatamento não é essa coisa. A hora que chegar lá na hora nós damos um jeito. Quanto quer? Para subir. Assim tratamos salvação. Tua história com Jesus começa quando Ele te compra. Tua história com Cristo começa quando Ele te prepara. Tua história com Jesus termina quando Ele vem te buscar. Nós estamos aqui nesse momento nos preparativos para que quando Ele chegue, Ele não encontre uma prostituta, uma coisa qualquer, mas algo pelo qual Ele trabalhou, salvou e tem a cara dele. Evangelho é isso. Tem muita gente que não tem medo, não teme. Eu tenho medo de ficar. Eu não sei como é que vai ser a tribulação. Vai ser uma coisa horripilante. Não quero ficar. Ah, não quer, pastor? Não. Então trabalha. Entra com um processo aí de noivado com Cristo nessa tua caixa sem vergonha. E começa a limpar a cabeça, coração, mudar procedimento, comportamento, se adequar ao Evangelho, que está tudo certo, Deus é fiel, Ele não vai te deixar para trás. Ele larga as 99 para ir em busca daquela que se perdeu. Ele não deixa o fiel para trás. Deixado para trás não é dele. Porque o que é dele, Ele quer casório, ó. Ele quer casamento. Apocalipse 19, versículo 7, versículo 8. Chega o dia do arrebatamento e o dia da festa das bodas do Cordeiro. E só participará quem é convidado e estiver de acordo com esse acontecimento. Lê o texto bem alto, Apocalipse 19, versículo 7, versículo 8. Pode ler, Senaco. Aleluia. Pode ler. Pode ler. Degusta. Vai para dentro, irmão. Vai. Bem-aventurados são aqueles que foram chamados para festejar o casamento com Cristo e a sua igreja, porque deles foram feitos vestes de justiça. Bem-aventurados são aqueles que foram degolados por amor a Ele, mortos por amor a Ele, que foram fiéis a Ele, porque eles se vestiram da justiça, eles se revestiram de Cristo, eles não ficaram balangando o berço na igreja assim, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sai para a igreja, vira o capeta, né? Entra na igreja só para balançar o corpo, só para balançar as coisas, entendeu? Fazer a mentira para o pastor, a mentira para os membros de que ele é crente. Mas daí quando Jesus vem e olha para ele, olha para ela e não vê uma noiva, não vê uma igreja fiel, ele fica. O pastor pode até falar, mas leva Jesus, leva Senhor, eu conheço ele. Mas Jesus vai falar assim, quer ficar com ele, fica você, eu não conheço ele não. Está lá na parábola das virgens, das 10 virgens, das prudentes e das insensatas. Vai meditar. Senhor, eu te conheço. Eu não sei quem você é, mas eu estava lá. Eu não sei quem você é, mas eu fiz de tudo, Senhor. Eu não sei quem você é. E fecha a porta na cara dele. Amados, quando o evangelho entra no processo da consumação, de fechar a porta na cara de quem não é, é triste, mas é a verdade. O fato é que Jesus não antecipou o processo. Ele deu tempo para o povo se converter, Ele deu tempo para o povo conhecer, Ele deu tempo para o povo se batizar, para aprender, para mudar. Ele não chamou o casamento primeiro, Ele pediu o noivado. Depois que Ele comprou, Ele foi lá e falou para o diabo, entrega aqui para mim que eu vou comprar. E vou trabalhar nesse indivíduo aí, vou fazer ele se tornar Adão original, sem pecado. Ela, Eva original, sem pecado. Vou trabalhar para
tornar isso uma igreja aqui na terra fiel para depois levar para o céu. Mas eles não respeitaram. Uns foram para o casamento, outros foram para o trabalho, foram beber, outros foram curtir a vida, foram isso, foram aquilo. Quantas parábolas que o Senhor nos deu de comparação de valores humanos, terrenos que não tragam, não matam o empenho e a prioridade da alma. Não é culpa de Deus de eles não se salvarem. Ele deu um filho. A culpa de não estarem salvos é que eles perderam tempo aqui, ó. Eu quero Jesus. Quer Jesus coisa nenhuma, rapaz. Se você quiser Jesus, você ia querer deixar de ser porco. Os caras estão deixando de pregar o evangelho para ficar citando versos de Drummond de Andrade. Para ficar citando verso maçônico. Eles estão com medo de pregar o evangelho, porque o evangelho já está assustando o povão. As bodas do Cordeiro é uma coisa séria. Por quê, irmãos? Porque é um culto no céu, aonde Jesus só vai fazer questão de estar com quem é dele. E pode ter certeza, lá para dentro só entra quem ele quer. Lá para dentro só entra quem ele reconhece. A Bíblia é clara. Você quer ir para o céu, filho? Quer ser arrebatado, não quer ficar para trás? Trabalha na caixa. Vai! Se batizou, mas não se converteu, filho. Está na igreja há 15 anos e não sabe de que marido é. Isso é sério para você. Como poderia ser para mim também, se não estiver correspondente ao que eu estou pregando aqui nessa noite. A pessoa que mais tem a perder por ser falsa, por não ser original, é você. A pessoa que mais tem a perder aqui, a nível de salvação com Cristo, é você. Por não ter respeitado a condicional de Jesus para que você se salvasse. Mas quem quis insistir foi você. De querer anunciar um casamento com ele, antes de que você se preparasse. É isso que os pastores fazem com a igreja hoje. Eles estão salvos. Quem te disse? Eles vão para o céu. Quem é ele para dizer isso? Quem vai julgar isso no último dia vai ser ele, quando ele chegar aqui e olhar para a tua cara. Olhar para a minha, olhar para a do pastor. Daí nós vamos dizer quem é quem. Quando ele vier, diante dos sinais que estão aí, para separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, como diz o evangelho na consumação. Entenda, compreenda, salvação tem vista assim. Jesus não pode ser de quem não quer ser o que ele quer que seja. E para entrar lá no reino dele e viver com ele eternamente como marido e mulher, baseado numa emoção, baseado numa transgressão, isso não é possível. Porque você vai ter que ter um histórico aqui na terra, de alguém que conseguiu cumprir as metas do evangelho de transformar, preparar, edificar um crente para subir. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Não preguei sobre dinheiro, não preguei sobre família, não preguei sobre realização humana, porque eu acredito que o que eu estou pregando aqui é a base de tudo. Quem tem isso que eu estou pregando aqui, tem as outras coisas, porque Deus também dá. Mas quem está sem Jesus e sem a salvação, não pode ter nem isso, nem as coisas dessa vida. Jesus quer uma noiva, Ele quer uma igreja fiel. Como disse Paulo, apresentável, digna, para recebê-lo no altar, para o encontro definitivo e eterno no céu.
Seja pela tua morte, ou seja pelo arrebatamento, não importa. Se eu morrer antes, o encontro vai ser o mesmo. Mas o fato é, nós estamos preparados para se encontrar com Ele assim, desse jeito? Eu não estou preparado. Que é a parábola dos convidados, que o salão encheu de pessoas quando Deus disse que Ele podia salvar. Mas Jesus fez questão de pegar um cara lá no meio do salão, que não estava vestido como Ele queria, para celebrar aquela salvação, e perguntou para ele: por que você entrou vestido desse jeito aqui? Não soube responder. Então o Senhor falou: então tá bom, amarra os pés dele, os braços dele, joga no inferno, porque ele não pode celebrar isso. Porque celebrar a salvação, você tem que ter propriedade, você tem que ter elemento para isso. Deus morreu para te dar, mas você não quer buscar. Então não bate a mão no peito e fala que você é salvo. A melhor coisa é não dizer nada. Há muitos que estão falidos espiritualmente nesse culto aqui, completamente falidos, não poderiam ter um encontro com Jesus hoje aqui. E se Jesus voltasse hoje aqui, não ia ter casamento com você. Porque Deus não deu conta do recado? Não, porque você não quis ser dele. Desde o início, você não quis ser dele. Casou por interesse, por dinheiro. Gastou para tirar as heranças dele, pensando que nem elas pensam. Deixa eu casar com ele, porque daqui a pouquinho ele vai morrer e eu vou ficar com tudo. Daí eu pego o Robertão. Santo Jesus, pastor, eu estou arisco hoje, né? Eu acho que eu sou até inocente perto do que está lá fora. Elas ficam assim, que nem gavião. Não interessa se ele é banguelo, mas se ele tiver, filho, dinheiro, bota a bandeira do Brasil e encara. Mas espera morrer. Morreu? Agora eu pego o dinheiro dele. É assim como o povo está tratando salvação na igreja. Tem milagre lá? Lá? A igreja é conhecida? O pastor lá é famoso? Que igreja que você é? Ah, eu não conheço, não está na vitrine. O povo lá ganha dinheiro? Tem gente pregando lá prosperidade, ou tem gente testemunhando que foi rico? Eu sou da Universal. Tenho 24 anos. Sou dentista. Comecei do zero. E hoje eu tenho meu consultório. Sou da Universal. Você está desse jeito, hein, filho? Pastor, que mal que tem isso. Merchandising, cara. O que o merchandising não faz, né? Eu quero ver eles botar o cara pobre para falar isso. Eu sou da Universal. Coitadinho do Zé. Ei! Eu não ia ter oportunidade na hora que ele mostrasse o barraco dele, que tem ar-condicionado natural. Porque é tanto buraco na casa que o vento passa para lá e para cá e ninguém precisa de ar-condicionado. Eu sou da Universal. Ah, é? O que o mercado não faz com as pessoas, não? Ah, vem cá, filho. Ah, você casou com Jesus por causa do dinheiro, é? Ah, por causa da melhoria, do interesse, é? Tchau. Chama o padrinho aí. Chama o João Batista aí para falar para ele o que vai acontecer com ele. Olha para a árvore dele aí. O que tem aí? O hino da Mauricéia. O hino do Nelson Ned. A árvore canta assim, ó. Ela balança. Ela rebola, mas não tem fruto. Ela faz assim. Canta música evangélica. Mas você vai pegar algum vestígio de Jesus, até com pinça, não acha nada. Então bota o machado na raiz desse cara, corta ele, lança ele no fogo. Porque esse reboleixando dele aí não vai convencer nós não. Entendeu?
é Bíblia para mulher, é Bíblia para homem, é um kit de CD, de músicas terapêuticas, então só falta ter incenso de Jesus na casa dele. É anjo para cá, é a Bíblia aberta não sei aonde, entendeu? É a campanha da quinta, é a campanha da terça, é a campanha da quarta, é a campanha do domingo. É o que está acontecendo lá. A árvorezinha está até mais flor verde. Mas você olha para ver se tem algum fruto de Jesus ali, não tem nada. Corta ele, lança ele no fogo. Porque ele casou por interesse. Antecipou. Porque estava interessado em extorquir Jesus. Não amá-lo. E nem se preparar para ele, para ter uma vida com ele aqui e na glória. Essa é a diferença do que se prega aqui. Nós te preparamos para ser a noiva de Jesus. Você quer? Se conserva. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.